The Magic of Life. Força, consciência e poder em momentos de crise. Magia é acreditar em si mesmo. Se você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa acontecer. Existe uma verdadeira magia no entusiasmo. Isso significa a diferença entre mediocridade e realização. O maior poder que o homem pode desenvolver surge ao compreender o seu papel central sobre o mecanismo da magia da manifestação da realidade e o sentido alcançado ao compreender esse fundamental segredo. O homem básico ainda não está organizado como uma unidade autoconsistente. Ele parece exigir mais do que o mundo por vontade própria lhe dá. Ele simplesmente não compreende como a matéria e o mundo ao seu redor surgem a cada instante. A natureza da configuração neste mundo nos dotou de necessidades, e é por nossa própria curiosidade, determinação e esforço que podemos viver a abundância ou a falta. Abundantes são os dons que ela nos concedeu, e ainda mais abundantes são os nossos desejos desencontrados. Parece que nascemos para estarmos insatisfeitos. Entretanto, isso não é ruim, já que, de certa forma, é o motor que nos move. A nossa sede de conhecimento é apenas um exemplo especial dessa insatisfação. Vivemos tudo de forma fracionada, por partes e fases. Olhamos 2 vezes para uma árvore. Na primeira vez, vemos seus galhos em repouso. Na segunda vez, em movimento. Não estamos satisfeitos com essa observação. Assim nos perguntamos: por que a árvore nos aparece ora em repouso, ora em movimento? Cada olhar para a natureza evoca em nós uma infinidade de visões, perguntas e variedades de respostas. Afinal, qual é o ponto ao qual devemos chegar? Cada fenômeno que encontramos nos coloca em um novo dilema. As experiências são enigmáticas. Vemos que do ovo emerge uma criatura idêntica à mãe animal e perguntamos o porquê da semelhança, mas a evidente resposta genética parece não ser capaz de satisfazer a mais intensa necessidade, sem que possamos nos dar conta de que a realidade de nosso dia a dia é da mesma forma o puro retrato do que somos. Imagem e semelhança, ressonância, correspondência, valência são os princípios que, quando não compreendidos por surgirem a partir de um centro, o eu persona projetada em uma dualidade que se disfarça de unidade, perdemos boa parte do poder criador consciente. Observamos um ser vivo crescer e se desenvolver até certo grau de perfeição e buscamos as condições subjacentes para essa experiência. Em nenhum lugar estamos satisfeitos com o que a natureza expõe aos nossos sentidos. Por toda parte buscamos o que chamamos de explicação dos fatos. O algo mais que buscamos nas coisas, além do que nos é dado imediatamente nelas, divide todo o nosso ser em 2 partes. Nos tornamos conscientes de nossa antítese ao mundo. Enfrentamos o mundo como seres independentes, isolados e muito constantemente perdidos. O universo nos aparece em 2 partes opostas, o eu e o mundo. Erguemos essa barreira entre nós e o mundo, assim que a consciência da vida surge pela primeira vez em nós. Mas nunca deixamos de sentir lá no centro do coração que, apesar de tudo, pertencemos ao mundo, que existe um elo entre ele e nós e que somos seres dentro e não fora do universo. Esse sentimento nos faz lutar para superar essa antítese e nessa ponte reside, em última análise, todo o esforço espiritual da humanidade. A história da nossa vida espiritual é uma busca contínua da unidade entre nós e o mundo. Religião, arte e ciência seguem, uma e todas, esse objetivo. O crente religioso busca a revelação concedida por Deus para a solução do enigma universal que seu eu, insatisfeito com o mundo da mera aparência, lhe põe. Não há religião que possa responder essa questão.
O pensador busca as leis dos fenômenos e se esforça para compreender o que experimenta observando. Não há ciência que possa responder essa questão. Será que somente quando transformamos o conteúdo do nosso mundo em nosso próprio conteúdo de pensamento é que voltamos a encontrar a unidade da qual havíamos nos separado? Toda a situação que descrevi aqui se apresenta a nós no estágio da história do conflito entre a teoria de um mundo, o monismo, e a teoria de dois mundos, o dualismo. Esse sentimento nos faz lutar para superar essa antítese, e nessa ponte reside, em última análise, todo o esforço espiritual da humanidade. O profundo pensador também se sente insatisfeito com o mundo da mera aparência e procura moldar nele aquele algo a mais que seu eu transcendendo contém. O dualismo presta atenção apenas à separação entre o eu e o mundo que a consciência do homem trouxe. Os esforços do pensador consistem em uma luta vã para reconciliar os opostos, ora espírito, ora matéria, sujeito e objeto, pensamento e aparência. Sente que deve haver uma ponte entre os dois mundos, mas não está em condições de encontrar, pois não alcançou o grau suficiente do despertar. Mas se torna fundamental que, na medida em que o homem está consciente de si mesmo, se definindo como eu, ele não pode deixar de pensar nesse eu singular, como estando separado do espírito. E ao contrastar esse eu com o mundo vivido, ele é obrigado a incluir em seu mundo o reino das percepções dadas pelo sistema dos sentidos. Isso é a base do programa que gera o mundo da matéria. Ao fazer isso, o homem se coloca bem ao centro dessa antítese entre espírito e matéria. Ele é, portanto, a síntese, pois seu próprio corpo pertence ao mundo material. Assim, o eu, ou ego, é parte do mundo do espírito, enquanto os objetos e eventos materiais percebidos pelos sentidos pertencem ao mundo da fisicalidade. Em todos os enigmas que dizem respeito ao espírito e à matéria, o homem deve inevitavelmente reencontrar o enigma fundamental de sua própria natureza sintética. Ele é, portanto, o tempo todo o olho superior e o inferior, e é unicamente o ganho de conhecimento que lhe propicia ascender a gradientes níveis mentais. O monismo presta atenção apenas à unidade e tenta negar e ofuscar os opostos, por mais presentes que estejam. Nenhum desses dois pontos de vista pode nos satisfazer, pois não fazem justiça aos fatos. O dualismo vê o espírito, o eu, e a matéria, mundo, como duas entidades fundamentalmente diferentes e não pode, portanto, entender como eles interagem um com o outro. Como poderia o espírito saber o que se passa na matéria, visto que a essência da matéria lhe é estranha? Ou como, nessas circunstâncias, o espírito deveria agir sobre a matéria, de modo a traduzir suas intenções em ações? Enquanto o homem permanece bloqueado em sua natureza sintética, ele não está consciente de todo o seu poder. Então, as hipóteses mais engenhosas e absurdas foram propostas para responder a essas perguntas. Até o presente, no entanto, o monismo não está em uma posição muito melhor. Ele tentou 3 maneiras diferentes de enfrentar a dificuldade. Ou nega o espírito e se torna materialista, ou nega a matéria para buscar sua salvação no espírito, ou afirma que, mesmo nas entidades mais simples do mundo, espírito e matéria estão indissoluvelmente unidos, de modo que não há necessidade de se maravilhar com o aparecimento no homem desses 2 modos de existência, visto que eles nunca são encontrados separados. O materialismo nunca pode oferecer uma explicação satisfatória do mundo. Toda tentativa de explicação deve começar com a formação de pensamentos sobre os fenômenos do mundo. O materialismo começa assim com o pensamento da matéria ou dos processos materiais. Mas ao fazer, já se depara com 2 conjuntos diferentes de fatos. O mundo material e os pensamentos sobre ele, assim procura os tornar inteligíveis, considerando processos puramente materiais.
Ele acredita que o pensamento ocorre no cérebro da mesma forma que a digestão ocorre nos órgãos dos animais. Assim como ele atribui efeitos mecânicos e orgânicos à matéria, ele acredita a mesma, em certas circunstâncias, a capacidade de pensar. Se ignora que, ao fazer isso, se está transferindo o problema de um lugar para o outro. Ele atribui o poder de pensar à matéria, em vez de a si mesmo, e assim estamos de volta ao ponto de partida. O materialista desviou sua atenção do sujeito definido, seu próprio eu, e chegou a uma imagem de algo bastante vago e indefinido. Aqui o velho enigma o encontra novamente. A concepção materialista não pode resolver o problema, só o pode deslocar de um lugar para o outro. O espiritualista nega a matéria toda existência independente e a considera apenas como um produto do espírito. Mas quando ele tenta usar essa teoria para resolver o enigma de sua própria natureza humana, ele se vê encurralado. Em oposição ao eu ou ego, que pode ser classificado do lado do espírito, está diretamente no mundo dos sentidos. Nenhuma abordagem espiritual parece aberta. Somente com a ajuda de processos materiais é que pode ser percebido e experimentado pelo eu. Esse eu não descobrirá em si mesmo tais processos materiais enquanto considerar sua própria natureza como exclusivamente espiritual. Como é então que a entidade simples se manifesta de maneira dupla se é em si mesma indivisível? Contra todas essas teorias, devemos insistir no fato de que encontramos a oposição básica e primária em nossa própria consciência. Somos nós mesmos que quebramos a simetria da natureza das coisas, nos opondo como um tipo de eu isolado do mundo. Goethe deu uma expressão clássica em seu ensaio sobre a natureza ao escrever: vivendo no meio dela, a natureza, somos estranhos a ela. Ela fala incessantemente conosco, mas não revela nenhum de seus segredos. E Goethe também escreveu o reverso: os homens estão todos nela, e ela em todos. Por mais que reconheçamos o quanto nos distanciamos da correta visão sobre o que somos e o enorme potencial de criação que está em nós, não deixa de ser verdade que, por vezes, sabemos por uma certa inspiração que estamos conectados e pertencentes a algo maior do que nossa aparência revela. Essa certamente é a própria estrutura cintilante que pulsa em nós. Pois eu imagino que você possa se perguntar o motivo de eu estar dizendo tudo isso. Mas a resposta é muito simples e direta. Este é o mundo mágico, manifestado por magos inconscientes que estão no centro de suas próprias criações, sem entender ou sequer saber o que está acontecendo. Se você se sente perdido, desvitalizado, amedrontado e sem motivação em relação ao mundo atual, eu estou certa de que o conteúdo que eu preparei gratuitamente, especialmente para você, irá responder muitas das suas perguntas e lhe dará um impulso significativo para seguir adiante com muito mais poder e equilíbrio. Conheça agora o conteúdo das 7 aulas. Aula 1 de 7. A filosofia da verdadeira magia. Magia é acreditar em si mesmo. Se você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa acontecer. Aula 2 de 7. Os 3 tipos de almas. Você tem uma alma eterna, uma alma imortal ou uma alma mortal? A maneira como você conduz sua vida depende inteiramente de qual tipo de alma você acredita ter. Todas as coisas podem ser classificadas em termos de eterno, do imortal ou do mortal, temporal. E essa classificação é inestimável para mostrar as diferenças e tensões entre as coisas. Compreender este conceito conduz a estados libertadores. Aula 3 de 7. A psicologia da qualia cósmica. Cada indivíduo também está intimamente ligado a todos os outros e ao universo como um todo. Através de um contínuo de campo interno e ilimitado de consciência, qualia continuum, todos os universos do espaço-tempo emergem desde dentro deste contínuo de campo, ou universo da consciência.
Aula 4 de 7. O Gnosticismo Illuminati. A religião dos Illuminati é a expressão desenvolvida do gnosticismo e é chamada iluminação, alternativamente iluminismo. Apresenta muitos paralelos com as religiões orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, e rejeita as religiões da fé as consideradas trabalhos de demiurgo. Este conhecimento perdido tem potencial libertador das prisões da mente. Aula 5 de 7. Para onde a tua vida está te levando? O significado da vida. Você conhece a sua direção na vida? O universo tem uma direção? Você está sendo atraído para ele, independentemente das suas próprias escolhas pessoais? Você está fazendo o seu próprio caminho? As coisas estão indo como você espera? Como mudar tudo isso? Aula 6 de 7. Pensamento intuitivo como caminho espiritual. O homem, em seu pensamento e ação, é um ser espiritualmente livre, ou é compelido pela necessidade de restrição da lei natural. Explicarei os dois aspectos do livre-arbítrio, liberdade de pensamento e liberdade de ação. Para que uma ideia se transforme em ação, o homem deve primeiro a desejar, antes que ela aconteça. O ato de vontade, portanto, tem seu fundamento apenas no próprio homem. O homem é, então, o determinante último de sua ação. Aula 7 de 7. Como vencer o conflito da vida? O conflito está no centro da realidade. Sem ele, não poderia haver progresso. É por isso que a vida come vida. Quanto mais consciência existe, mais gradiente de inconsciente coletivo é diluído. Através desta aula você irá compreender como transmutar o conflito em pura consciência harmônica. Incrível, não é mesmo? Depois do conteúdo deste vídeo e os temas dos 7 webinários gratuitos, eu tenho certeza de que você não vai nem sonhar de ficar de fora. Assim, se inscreva no link sinalizado e eu te encontrarei nessas aulas imperdíveis. Até lá!